Bom, nós estamos então aqui em 2 Reis 4, no último, no último relato desse capítulo. Claro que no texto original não tinha capítulos, então é tudo uma sequência, mas para nós que estamos vendo aqui a sequência das coisas no capítulo 4, 2 Reis, estamos aqui no milagre, pelo menos nessa contagem, não existe uma contagem oficial, mas nesta contagem que nós estamos fazendo dos milagres de Eliseu, esse seria o 9º milagre, em 2 Reis 4, a partir do versículo 42. Provavelmente esses dois últimos acontecimentos foram realmente, talvez com o mesmo grupo de pessoas, no mesmo lugar, imagino assim até praticamente no mesmo, ou no mesmo dia, ou na mesma ocasião. Porque no versículo 38 diz que Eliseu tinha voltado para Gilgal e que havia fome na terra. Então esse é o contexto, essa é a situação, né, que estava, tinha uma fome. Depois, mais na frente, acho que no capítulo 8, vai mencionar essa fome. A gente já comentou que Elias anunciou a fome, falou com Acabe, que não teria chuva e tal. E Eliseu, ele, pelo que consta aqui, ele só avisou para aquela mulher sunamita, que teve o filho do milagre, depois teve o filho ressuscitado. Então Eliseu, pelo menos pelo que consta aqui, ele não foi avisar nenhum rei, falar, olha, Deus está julgando a terra, vai ter uma fome. Ele não tem nenhum registro disso, mas está com essa fome na terra que a gente pode associar. Também não tem um texto bíblico que afirma isso nessa ocasião, mas nós sabemos que em muitas ocasiões havia fome como um juízo de Deus sobre a nação de Israel por não estar servindo ao Senhor, por não estar andando com o Senhor. Então, esse é o contexto dos dois milagres. Do 8º milagre, que nós já vimos na aula passada, que ele estava junto com esse grupo de profetas em treinamento, né, os filhos dos profetas, e ali eles foram fazer comida, tinha escassez de comida, então eles foram buscar algumas coisas lá no mato mesmo, né, foram colher uma planta, uma fruta selvagem, e era uma coisa venenosa, mas nós falamos, e eu quero que vocês vejam essa sequência, porque uma das coisas principais que eu acho que a gente tem que notar aqui é essa naturalidade com que as coisas sobrenaturais aconteciam. É uma contradição proposital, né? Assim, o sobrenatural, quando a gente fala assim do sobrenatural, é uma coisa que não é natural, não é uma coisa que acontece todo dia e nem para aqueles que estão vivendo a realidade do reino de Deus, não é uma coisa que todo dia você nunca precisa pensar no alimento que você vai comer, porque Deus sempre, todos os dias, Deus vai fazer o alimento aparecer. Isso não é experiência de ninguém na Bíblia. Mas, quando há necessidade, quando há uma situação que requer o sobrenatural, Eliseu encarava essas coisas com muita naturalidade. Então, no incidente anterior, eles foram colher, uma pessoa foi pegar essa fruta, foi colocar dentro do caldeirão, sem saber o que era. Eles foram provar, já sentiram, talvez pelo gosto, mas provavelmente pelo efeito de se sentir mal, falaram, tem morte na panela, tem morte na panela. Eles ficaram apavorados. E, né, de quem se lembra quando fala assim de alguém ficar apavorado e alguém não ficar apavorado? De quem se lembra?
Jesus, né? Assim, por exemplo, no barco. Mestre, ele dormindo, nós vamos afundar, o senhor não está nem ligando, nós vamos afundar aqui. Ele levanta com a maior naturalidade e fala assim, para, vento. O que você está fazendo aí, vento? E aí ele olha para eles, mas que homens de pequena fé. Ele achava estranho. E nessas horas eu fico pensando, Jesus, mas o senhor não conhece a gente? O senhor não sabe como é a nossa mentalidade? Como o senhor pode falar que homens de pequena fé? É preciso ter muita fé, não é homens de pequena fé. É preciso ter muita fé para acontecer isso. E Jesus queria mostrar que não era uma coisa tão anormal. É sobrenatural, não acontece todo dia. Eu estou tentando achar a mentalidade certa, porque é para ser natural. Não é, nós ainda vivemos num sistema que não é o sistema do reino de Deus em plenitude. Então nós não estamos vivendo naquela dimensão que isso pode acontecer na hora que quiser, não é natural, não é normal, não é uma coisa que acontece a todo momento. No entanto, para Eliseu, e o que Eliseu está trazendo? Ele está trazendo mostrando, ele está trazendo um prenúncio, um antigosto, ele está mostrando, é assim que deve ser. Quem anda com Deus, então eu tenho chamado a atenção para o fato de que em várias ocasiões Eliseu não ora, ele não fala assim, tem morte na panela? Gente, para tudo, vamos orar, vamos fazer uma vigília, vamos orar pelas pessoas que comeram, vamos jogar isso fora. Não, ele age com naturalidade. Tem farinha? Então traz farinha aqui para mim. Ele joga na panela e ele fala, pode comer. Ele não faz uma oração, ele não fica alarmado, ele não muda de tom, sabe assim, ele fala natural e lembra dos milagres anteriores. Ah, tem a mulher sunamita, o que a gente pode fazer para ela? Ah, ela não precisa de nada. Aí Geazi, não, ela não tem um filho. Ah, ela não tem um filho? Não chama. Ó, você vai ter um filho ano que vem. Ele não ora, ele não busca, ele não... Agora, tem situações, né, que também já mencionamos, situações em que ele busca. Então, até estava vendo, tem situações que ele não ora e que ele nem fala, assim diz o Senhor. Tem situações que ele nem usa esse termo, assim diz o Senhor. Então, vamos dizer assim, a situação mais natural, mais... traz farinha, ou você vai ter um filho ano que vem. Assim, ele nem fala com a autoridade do nome de Deus, Deus está falando, ele nem usa isso. Em outras circunstâncias, como essa que a gente vai ver agora, vamos ler esse episódio do versículo 42 em diante. Ele vai dizer, assim diz o Senhor. É uma situação semelhante, ele também não fica assim alarmado ou buscando muito, mas ele usa o nome de Deus, né? Então vamos ver aqui, versículo 42. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu disse, nos dois episódios faz uma menção do servo, não dá o nome, a gente imagina que pode ser o mesmo Geazi que contou anteriormente, né? Mas aqui não dá o nome dele. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Né? Porque vocês entenderam o contexto, chega alguém trazendo uma oferta, né? Alguém trouxe as primícias, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para a gente se lembrar assim, do que são as primícias, mas por enquanto assim, a ideia é essa, e é muito parecido, vocês é impossível ler esse milagre sem pensar no milagre, aliás, 2 milagres semelhantes no Novo Testamento, em que Jesus pegou só alguns pãezinhos e peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. 2 vezes ele fez isso.
E uma vez menciona o fato de que era um garotinho, né, no Evangelho de João ele fala que era um garotinho que tinha trazido esses, no primeiro milagre dos 5.000, um garotinho tinha trazido 5 pães e 2 peixinhos, né? Dizem que quando fala pão, no Oriente Médio era um pão pequeno, não era um pão que dava para 6 ou 7 pessoas comerem. Um pão provavelmente não era suficiente, um sozinho não era suficiente nem para uma pessoa, provavelmente. Era realmente um pãozinho pequeno. Então, 5 pães, talvez era o lanche dele, né, do garotinho, só para ele, ou máximo para mais uma pessoa, 2, quem sabe. Mas provavelmente era o lanche dele. Ele ia passar o dia todo, então talvez um pouco para almoço, um pouco para janta, mas era uma quantidade muito insignificante. E vocês conhecem aquela história em que quantos pães vocês têm? Jesus pergunta. Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? E ainda falam assim, a gente vai comprar pão, nem 200 denários comprar, se nós tivéssemos esse dinheiro, não daria para essa multidão. Como nós vamos achar esse tanto de pão? Então, aqui também a ideia é mais ou menos a mesma. Chega uma oferta de pão, aqui tem um pouco mais, né? Quantos pães? 20 pães de cevada e alguns grãos. Então, Eliseu sabe que as pessoas ali, o grupo ali dos profetas, eles estão com fome. Então, logicamente, ele não vai falar assim, que bom que você trouxe pão para mim, pelo menos eu não vou passar fome hoje, né? Eliseu fala assim, conserva, pega esse pão e dá para as pessoas, está todo mundo com fome aí. E aí o servo fala assim, mas isso é uma ofensa, você colocar 20 pães, né? Se essa é a ideia assim, de que um pão é insuficiente para uma pessoa, então você tem 20 pães, quanto isso daria para alimentar o quê? 4, 5 pessoas? Né? E você tem 100 pessoas, imagina a situação. O servo estava dizendo assim, o quê? Você quer que eu coloque 20 pães e coloque na mesa e chame 100 pessoas para comer? Como é que você gostaria de montar uma mesa para 100 pessoas, sabendo que aquela comida só dá para 2 ou 3? Então, como vou colocar esse pão? Aí que Eliseu usa o nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, só para a gente voltar àquela ideia, assim, algumas situações Eliseu nem fala do nome de Deus, assim, ele nem fala, eu estou fazendo isso porque Deus mandou, Deus me deu uma palavra. Eu não sei exatamente como é que funcionava. Jesus disse no Evangelho de João que ele não fazia coisa nenhuma sem ver o Pai fazer antes. Eliseu era um homem que continuamente, tem várias situações em que Eliseu mostra, lembra no próximo capítulo 5, que é a história de Naamã, tem aquele finalzinho lá que o servo Geazi viu Eliseu mandar Naamã embora e dispensar todo aquele presente abundante que Naamã estava oferecendo, e Geazi falou assim, sabe o quê? Eu vou pegar aquele presente para mim. E ele vai atrás, chama Naamã e fala uma mentira para conseguir o presente que Naamã tinha prometido para Eliseu. Quando Geazi volta, o que Eliseu fala com ele? Onde você esteve? De onde você veio? Gente, o servo de Eliseu devia saber melhor do que fazer isso, né? Eu não fui para lugar nenhum. Não foi o meu coração junto com você? E ele descreve. Eu vi quando Naamã desceu do carro dele, eu vi você pegando. Então, Eliseu é um homem que vê muita coisa, né? Depois ele vê todo o exército de Deus, né? Tem várias situações em que
Eliseu demonstra que realmente ele tem uma visão. Então, eu estou dizendo, quando Eliseu não fala do nome de Deus, assim diz o Senhor, lógico, não está dizendo que Eliseu inventou isso na cabeça dele. Ele está fazendo ou porque nem mencionou, mas Eliseu tinha recebido uma direção de Deus, isso é uma possibilidade. Mas outra coisa que eu quero sugerir para vocês, porque o que está me salientando nessas histórias é essa questão natural. Natural. Para Eliseu, não é uma coisa de exibir, não é uma coisa assim, eu uso o sobrenatural porque eu tenho o poder de Deus, eu sou o homem de Deus, eu faço o que eu quero, que tem muita gente que tem dons e começa a agir mais ou menos dessa forma. Não é assim. Mas é uma situação natural. Tem morte na panela? Isso não é a vontade de Deus. Joga farinha e pode comer de novo. Ele tinha tanta certeza do sobrenatural, do poder de Deus e da vontade de Deus, que em certas situações ele não precisava orar. É isso que eu quero colocar. Ele nem sempre precisava orar. Em outras situações, ele precisava orar mais. Então vamos recapitular. Tem situações em que Eliseu não fala, Deus me falou assim, assim, assim. Ele é tão natural que ele sabia. Isso é uma sequência de Elias que fala assim: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Então eles tinham tanta certeza, tanta convicção, tanta intimidade com Deus, que eles tinham uma certeza do que Deus estava falando, mesmo quando talvez não tivesse uma palavra tão específica para cada ocasião. Isso é uma situação. Em outras, Eliseu falava, porque assim diz o Senhor. Porque eu vou colocar essa comida diante de tanta gente? Ele está duvidando. Então, aqui, talvez Eliseu não teria usado o nome de Deus. Ele falou assim, pega essa comida e põe. Aí o servo duvidou. E aí Eliseu fala, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eles vão comer e ainda vai sobrar. Então, outras vezes, então aqui não mostra ele buscando, talvez ele já tinha visto, ou ele tinha certeza, a gente não sabe. Tem a história do capítulo 3, segundo Reis 3, aquela história dos 3 reis que foram para a batalha e tal, que chamaram Eliseu. Ele precisou ali chamar um músico, lembra? Chamar um tangedor. E aí, enquanto, isso é interessante, quer dizer, nem sempre a palavra de Deus vinha, nem sempre quando perguntavam, ele já tinha uma palavra de Deus pronta. Então, naquela ocasião, ele precisou cultivar o ambiente da presença de Deus para ele receber uma palavra de Deus e poder falar. Assim diz o Senhor, vocês vão abrir covas e vai ter água aqui suficiente para todo mundo. E, então, essa era vamos dizer assim, o terceiro tipo de situação. Uma que ele não falava o nome de Deus, outra que ele falava, mas parecia que era uma coisa natural, que ele estava vendo o tempo todo. Terceiro, que ele precisava buscar uma palavra de Deus, ele precisava cultivar, precisava receber uma palavra de Deus. E o quarto, mais difícil, foi a ressurreição do filho da sunamita, em que ele precisou orar. Deus não tinha nem falado com ele o que tinha acontecido quando a sunamita foi atrás dele. Ele falou assim, puxa, que estranho. Para ele era estranho, né? Para nós é assim, oh, que maravilha, Deus me mostrou algo assim. Para nós é uma coisa super assim, incomum, é uma coisa incomum Deus nos mostrar alguma coisa antes. Mas para ele era uma coisa, poxa, ela está vindo aqui, ela está angustiada e Deus não me mostrou. Para ele era estranho. E não só isso, mas na hora dele ir lá e trazer o garoto de volta para a vida, ele teve que orar e buscar e caminhar de um lado para outro. Foi algo
que envolveu uma angústia, uma súplica, uma dor de parto, né, para ele achar isso. Então, são situações diferentes, mas aqui, nesses casos aqui, que nós estamos vendo agora, eu queria mostrar essa naturalidade. Era uma coisa muito natural, muito para ele, ou Deus estava mostrando o tempo todo, mas eu tenho a impressão que não era só que Deus mostrava sempre, mas ele tinha muita certeza. Deus nos deu esses pães, para alimentar todo mundo, né? É uma coisa assim, né? Semelhante a Jesus. Jesus, a história da multiplicação, depois eu vou chamar a atenção para alguns aspectos dessa multiplicação no Novo Testamento, mas esses fatos são bem interessantes. O único milagre relatado nos evangelhos, nós temos 4 evangelhos. Os 3 sinóticos, né, os 3 primeiros evangelhos, eles são bastante semelhantes, tem muitos milagres que contam nos 3. Mas o único milagre, fora a própria ressurreição de Jesus, mas o único milagre que Jesus fez, que é relatado nos 4 evangelhos, é a multiplicação de pães para os 5.000, né? Porque os 4.000 só tem em Mateus e Marcos. A segunda multiplicação nem Lucas não tem. Então, o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos é a multiplicação de pães para os 5.000. Só que tem várias diferenças entre os relatos, né? Nos 3 evangelhos, fala que os discípulos perguntaram: Jesus, está ficando tarde, o povo está com fome, vai fazer o quê? Né? Parecia que era aquele Jesus, né? Sabe, as pessoas que se empolgam tanto com coisas espirituais que nem lembram, né? Não tem umas pessoas assim, né? Que nem lembram, que, né, vai falando, né? Jesus não se importou de falar com Maria para ajudar Marta a fazer comida. Jesus não estava nem aí com comida. Então dá aquela impressão de Jesus que não estava preocupado com comida. Aí os discípulos vieram: Jesus, o que vai acontecer? Só que em João, ele coloca diferente. Ele fala, em João fala que Jesus perguntou para Filipe: Filipe, o povo está com fome, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? E aí João ainda coloca assim: mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele fez a pergunta para Filipe só para testar Filipe, para ver o que Filipe ia dizer. Então é um lance assim, bem diferente. Já na multiplicação dos 4.000, que só conta em Mateus e Marcos, naquela ocasião fala que foi Jesus mas também diz que tinha passado 3 dias. Na multiplicação dos 4.000, diz que tinham ficado 3 dias, talvez eles tinham trazido, né, acho que 3 dias sem comer nada, provavelmente não ficaram, talvez eles tinham levado alguma coisa, só que no 3º dia já não tinha mais lanche, não tinha mais recursos, né? E daí foi Jesus que perguntou. Mas era uma coisa tão natural, tão assim na presença de Deus, e quando os discípulos às vezes perguntavam: mas Senhor, o que vai ser feito? Como que nós vamos fazer? Dinheiro não dá. Nem se tivesse, a gente não ia achar tanto pão para toda essa multidão. Como que nós vamos fazer? Nessa hora ele não repreende por falta de fé. Mas ele fala assim: mas o que vocês têm aí? Traz aqui. Manda todo mundo sentar. Era muito natural. Era muito assim. Era óbvio para Jesus que tinha que acontecer algo sobrenatural e que Deus ia fazer. Então, gente, eu não sei como nós podemos voltar a essa naturalidade, mas se o reino de Deus, se tudo que nós estamos vendo aqui, Eliseu assim, ele realmente veio para mostrar, é assim que vai ser. Jesus veio para abrir o sobrenatural, ele não veio para dizer: olha, só eu que faço esse tipo de coisa. Quando eu for embora, fique aí esperando, um dia eu vou voltar.
Não, ele falou assim, o Espírito Santo vem e vai fazer maiores obras do que essas. Então Jesus não falou, isso que está acontecendo comigo é singular, único, nunca mais vai acontecer isso. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse, eu vim para trazer o reino de Deus. Então nós estamos olhando essas coisas com essa ideia, com essa abertura no nosso coração para dizer, Senhor, como que é para nós vivermos? Como que nós podemos entrar nessa dimensão do reino de Deus? Então, lembrando agora de duas situações, principalmente assim, para a gente entender, Deus quer que isso aconteça a todo momento. A ideia que estou querendo transmitir é o reino de Deus é o nível do sobrenatural. Deus não faz isso todos os dias, em todos os momentos. Ninguém, por exemplo, nessa questão da multiplicação de pães, ou em todas as situações que aconteceram na viúva que não tinha azeite, ele não começou um movimento da multiplicação do azeite. Né? Ele não começou assim, agora todo mundo que tem alguma dívida pode seguir o mesmo exemplo da viúva e todo mundo pode multiplicar o azeite e resolver os problemas. Não, foi um suprimento, uma provisão específica para aquela mulher naquela situação. No entanto, foi uma coisa natural para Eliseu. Ele até deu quando a mulher veio para ele, não sei se vocês lembram, a gente chamou atenção para esse fato, de que a mulher veio e falou assim, oh homem de Deus, o que eu faço? Os credores vão pegar até meus filhos, vão levar meus filhos embora porque eu não tenho com quem pagar. E aí ele faz uma pergunta que eu imagino que ele está quase dizendo, o que eu vou fazer? Porque ele fala assim, o que eu vou fazer por você? Então eu imagino que naquele momento, no primeiro instante, ele não tinha essa resposta pronta que ele tem nessas outras ocasiões, em que é tão natural, tão normal para ele, que ele simplesmente fala, faça isso. Mas ele teve um pequeno intervalo, um pequeno momento em que ele falou assim, o que eu vou fazer? Mas logo em seguida ele já foi falando, olha, faz o seguinte, vá tomar emprestado vasilhas e tal. Mas isso não é uma coisa que acontece com todo mundo e nem toda hora. Ao mesmo tempo, o reino de Deus traz o nível do sobrenatural para nós, de tal forma que quando tem necessidade, Eliseu não titubeia, ele não acha que aquilo é uma coisa, meu Deus, o que nós vamos fazer? Que situação impossível. Ele age com naturalidade. O que eu vou fazer? Faz o seguinte, pega vasilhas emprestadas, começa a encher e Deus vai multiplicar o azeite, vai acontecer um milagre. Né? Mas ele nem fala, isso vai ser um milagre, olha, nós temos que orar muito, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Ele tem convicção, ele tem naturalidade, ele sabe que aquilo vai acontecer. Então, por um lado, você tem essa situação em que Jesus e Eliseu mostram a naturalidade do sobrenatural. Isso é o reino de Deus. Não é o reino em plenitude. Por quê? Porque a gente não vive assim todos os dias e dependemos de Deus, né? É uma coisa que não segue o curso do natural, não é de acordo com as leis naturais, mas os discípulos, os filhos do reino, aqueles que estão vivendo o reino de Deus, para nós deveria ser uma coisa natural no sentido de que tem necessidade, claro que Deus vai suprir. Tem uma situação, claro que Deus vai agir. Era essa naturalidade com que eles encaravam as situações. Eles não saíam por ali pensando, nem Jesus, né, não saía andando por cima das águas todas as horas. Assim, ele fazia aquilo que o Pai mostrava no momento da necessidade. Então eu só queria lembrar, a primeira tentação, antes de Jesus fazer milagres, a primeira tentação, qual foi? Lembra? Quando Jesus foi ser tentado pelo diabo, qual foi a primeira tentação? Jesus estava jejuando, fazia 40 dias, né, e ele estava com fome,
E o diabo veio e falou, tem muita pedra aqui, não tem? Né? Até fica mais fácil, você não precisa gerar pão do nada. Tem pedra aqui, para você é fácil isso. Transforma em pão. Então, eu estou chamando atenção para esse fato para mostrar que o milagre de multiplicar pão, de ter provisão, não é um milagre que as pessoas, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele não usava isso a seu bel prazer. Ele não usava, você pode notar que em nenhuma das ocasiões que nós temos aqui de multiplicação de pães, não é para favorecer a si mesmo. Jesus estava jejuando, ele estava ali esperando em Deus e ele não ia usar o poder sobrenatural de Deus para resolver a própria necessidade dele. Né? É mais ou menos igual a outra tentação, em que o diabo levou para o pináculo do templo e falou assim, você pode pular daqui, porque até foi a ocasião que o diabo citou as escrituras, falou assim, porque tem o texto bíblico que fala que você pode, em qualquer situação, os anjos de Deus vão te proteger, que vão te segurar. Então Jesus falou assim, não é para tentar Deus, colocando assim, Deus tem que assim, eu vou para o pináculo do templo, eu pulo do templo. Nós vimos no milagre passado, veneno na panela. Aconteceu uma situação que ninguém podia prever, Deus resolve. Agora, isso não significa, Jesus falou assim, vocês podem, se vocês beberem alguma coisa venenosa, não vai fazer mal. Ah, é? Sim. Então, você sai aí e começa a tomar veneno à vontade, em qualquer lugar. Lógico que não é assim. Então, é um poder sobrenatural, não é para tentar Deus, para forçar Deus a fazer alguma coisa, porque eu quero, e não é para benefício próprio. E aí entra uma coisa séria, né? Porque usar o poder de Deus para benefício próprio não é só quando eu estou com fome, né? Pode ser para minha glória pessoal também. Então, o reino de Deus, o sobrenatural, não é para benefício próprio. E Jesus, então, ele não transformou as pedras em pães, porque não era um momento para isso, não era necessidade, era uma necessidade só pessoal, mas assim, ele estava ali jejuando com um propósito específico. Então, o poder de Deus é demonstrado de acordo com a vontade de Deus. E a gente precisa conhecer mais essa vontade de Deus. A gente precisa saber mais como Deus age, porque em certas situações eles não ficavam em dúvida. É para Deus agir, Deus vai agir, nem precisa orar muito. Então, essa naturalidade com que eles encaravam o sobrenatural. Ok, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da multiplicação de pães no Novo Testamento, mas antes eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão das primícias. Ele cita as primícias aqui. Eu acho que é bom a gente sempre aproveitar essas situações em que surgem, menciona certas coisas, porque, como eu sempre falo, nenhum detalhe está nas Escrituras por acaso. A gente muitas vezes não consegue descobrir. Tem coisas aqui que eu não sei, né? E mesmo aquilo que eu ofereço como possível significado, logicamente é um pensamento, é algo que até onde vai aquilo que Deus me mostrou, ou aquilo que a gente consegue ver com outras pessoas, a gente procura entender. Mas é lógico que tem muitas coisas que ainda precisam ser reveladas. Então, tem muito campo para a gente continuar buscando e desejando entender mais. Mas aqui no versículo 42, é só lembrar, assim, só mencionar o nome da cidade. Um homem veio de Baal Salisa. Pelo que eu consegui pesquisar, o nome dessa cidade aparece mais uma vez. Anteriormente, em 1 Samuel 9:4. A única coisa assim, que acho que vale a pena a gente salientar aqui
é que em 1 Samuel, aí está contando sobre Saul, que ele estava passando por algum lugar, falou que ele passou por essa cidade. Só que não tem o nome Baal, o nome da cidade era Salisa. E aqui fala que o nome era Baal Salisa. E nós sabemos que Baal era o nome desse deus falso que já era conhecido, que já tinha sido mencionado antes, mas que Jezabel teve um papel especial em trazer e colocar como centro de adoração em Israel. Então, só para mencionar que alguns lugares eles colocavam o nome de Baal junto com a cidade. E não sei se lá tinha alguma coisa especial, algum templo, algum lugar sagrado para eles, alguma coisa assim, mas é só para lembrar assim, antes essa cidade era só Salisa, agora é Baal Salisa, isso mostra a influência de Jezabel, mudando até os nomes das cidades. Então, só para lembrar do contexto, lembrar da situação. E outra coisa assim, interessante, né, a gente tem falado assim, que principalmente o remanescente, assim, o povo fiel a Deus, nesse tempo de Eliseu, ele fala muito desses filhos dos profetas, que ele encontrava em vários lugares que eram comunidades, né? Por exemplo, aqui nesse lugar tinha 100 pessoas, ou moravam próximos, ou moravam ali todos juntos, porque no capítulo 6, aqui no capítulo 6, logo na frente, vai falar dos filhos dos profetas que precisavam construir uma casa maior, porque essa casa onde eles moravam, né, imagina morar 100 pessoas juntas, acho que tinha que ter uma casa um pouquinho maior, né? Então, não sei, não fala o número de pessoas, não sei se todas essas pessoas moravam juntos, mas dá a ideia, a gente vendo essas menções, aqui podia ser que tinha 100 pessoas, porque Eliseu estava lá e vieram várias pessoas de outras casas ou de perto dali, mas as comunidades de filhos dos profetas, parece que eles viviam, pelo menos alguns deles até viviam juntos. Eles eram como se fossem a igreja, né? Eles eram um povo fiel a Deus no meio de um contexto do povo de Deus de Israel, mas que não era fiel a Deus e a maioria não era. Mas aqui e ali a mulher sunamita não era dos filhos dos profetas, uma mulher fiel a Deus, e esse homem aqui também não fala que ele era dos filhos dos profetas. Então, é interessante ver assim, mencionando pessoas aqui e ali que eram fiéis a Deus. Então, é bonito a gente ver, no meio de uma situação muito escura, muita apostasia, muita gente sendo infiel a Deus, mas aqui e ali tinha pessoas que estavam se mantendo fiéis diante de Deus. E esse homem que ele vem dessa outra cidade, vem para Gilgal, onde Eliseu estava, ele traz os pães das primícias. Então, só quero aproveitar essa ocasião só para a gente mencionar rapidamente, ler um ou dois textos. Tem vários textos, né, que falam das primícias. As primícias não são o dízimo. Não estou querendo dizer que a gente tem que separar tudo. Eu até não sou muito a favor, assim, se você quiser fazer isso, também não tem problema nenhum, mas você pode separar. Isso aqui é dízimo, isso aqui é oferta, isso aqui é não sei o que e tal. Nós temos liberdade, né? A liberdade, assim, o Novo Testamento não fica classificando tudo, então a gente não vê nenhum lugar no Novo Testamento que ensina assim tão especificamente como no Velho, mas ao mesmo tempo o Novo Testamento era no contexto de pessoas que seguiam a lei, que conheciam as práticas da lei. Então, por um lado, hoje tem muita coisa falando sobre dinheiro, sobre dízimo, muita troca, assim, parece que você pode até ser infiel a um monte de outras coisas. Se você for fiel no dízimo, aí Deus já resolve tudo para você. Então, tem muita coisa que é colocada de maneira errada. Algumas pessoas reagem e fazem, não tem dízimo no Novo Testamento, eu dou aquilo que eu quiser, na hora que eu quiser. Isso também não é bíblico, né? Então, só dando uma pincelada. Se você quiser ler mais, tem uma revista Impacto que fala inteirinho sobre dízimo.
Mas eu queria falar sobre as primícias, não como, como é que eu posso dizer? Não é necessariamente uma lei, uma coisa assim separada, mas é um princípio de Deus. Todas as coisas no Velho Testamento, nós temos que saber como aplicar na nossa vida. E é uma coisa muito bonita, eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa. Deus instituiu essa ordem, ele falou, quando vocês entrarem na terra, quando vocês começarem a plantar, as primeiras coisas, tem um lugar que fala assim, as primeiras das primícias, porque as primícias seria a primeira parte da colheita, mas tinha a primeira parte das primícias, entendeu? Então, esse princípio de Deus, de que o primeiro vai para Deus, os primeiros frutos, assim, porque o agricultor, aquele que está, né, ou nos rebanhos, né, começa a criar um rebanho, aí os animais dão as primeiras crias, né, sempre o primeiro, o primogênito, né, no Egito, assim, porque Deus feriu os primogênitos, então ele fala assim, todos os primogênitos são meus. Então essa coisa assim de que o primeiro vai para Deus. Tinha 7 festas em Israel. Uma das festas era chamada a festa das primícias. Eram os primeiros molhos, as primeiras coisas que colhiam eram levadas diante de Deus. Então, eu vou ler 2 textos rapidinho só para vocês pegarem um pouco do espírito da coisa. Um é em Deuteronômio 26. Para a gente, assim, isso aqui é para a gente entender o espírito e é o contexto da história que nós estamos estudando de Eliseu, porque era um tempo de seca, a comida estava muito escassa para todo mundo e esse homem que apareceu lá trazendo 20 pães e alguns grãos de trigo, ele estava levando para Eliseu uma coisa muito preciosa para ele. As primícias, quer dizer, ele já podia desfrutar, ele já podia comer, provavelmente eles estavam esperando essa colheita há muito tempo, estava sem comida, mas ele não, ele pega o primeiro. Quanto tempo ia demorar, talvez, para ele conseguir suficiente para dar depois para ele? É como também outra ilustração disso, é quando Elias foi para aquela viúva lá de Sarepta e ele falou assim, olha, você pode fazer um bolinho para mim? Aí ela falou assim, eu só tenho um restinho, que eu vou fazer o último bolinho de tudo que eu tenho e a gente vai comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Ele falou assim, não, tudo bem, só que antes faz um para mim, né? Não era uma coisa egoísta nesse contexto, né? Era uma coisa assim que Deus estava pedindo que ela doasse antes dela pegar para si mesma, ela oferecer para Deus, né? Então, em Deuteronômio 26, começando no primeiro versículo, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício e lhe dirás, hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Então os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. O Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, para a nossa opressão.
E nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e milagres. Ele nos trouxe a este lugar, nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Versículo 10. E agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. Então, até assim, essas primícias tinham um significado especial, porque seriam as primeiras primícias dentro da terra prometida. Então, eles iam levar para o Senhor para dizer, Deus, é tudo gratidão. Deus, eu nem estaria aqui nessa terra. Meus antepassados, eles teriam perecido se não fosse o Senhor. A gente não teria subsistido como nação. Aí vai contando toda a história. Então, eu estou aqui nesta boa terra que o Senhor me deu e eu estou devolvendo aqui a primeira parte, não é o que sobra, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente ouve isso, Deus não quer a sobra, Deus quer a primeira parte, mas assim, é muito importante a gente entender essa atitude. Deus não está interessado em você cumprir fielmente a letra da lei. Ele quer essa coisa que parte do coração, a primeira coisa. Então, como você vai aplicar isso na sua vida? Não tem aquela coisa, o advogado ajuda você a conseguir uma aposentadoria, aí o primeiro valor vai para ele, né? Então, Deus é que providencia todas as coisas para nós. Então, não seria uma coisa bonita a gente falar assim, puxa Deus, esse é o primeiro salário de um novo emprego, eu dou todinho para o Senhor, porque é a primeira, isso veio do Senhor, eu não poderia ter recebido. Assim, como a gente vai aplicar isso, isso Deus vai mostrar para cada um. Mas eu queria que vocês sentissem, que nós sentíssemos esse espírito de gratidão, de dar para o Senhor. Não é só uma coisa assim de, é difícil, né? Esse dinheiro vai me fazer falta, mas tem que dar 10%, né? Assim, a nova aliança é gratidão, é dar muito mais, é dar tudo que a gente tem, não é? Vamos ver um outro exemplo em Neemias, já quando eles estavam voltando para a terra, tem também em Neemias 10, versículo 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias. Agora sim, aqui eu queria que visse assim, quantas coisas diferentes ele fala de primícias, né? De todas as coisas. As primícias de nossas colheitas, as primícias de todas as árvores frutíferas. Eles tinham essa ideia assim, chegou a temporada da laranja, então, né, as primeiras frutas maduras a gente oferece ao Senhor. Versículo 36, como está escrito na lei, traremos os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, os primogênitos das nossas manadas, dos nossos rebanhos, à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Além disso, traremos as câmaras da casa do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho, do nosso azeite. Traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. Então, é só mais ou menos para pegar uma ideia. Nada disso, na minha opinião, nada disso é uma lei, é uma regra fixa, mas é para mostrar que tipo de atitude nós devemos ter. E a gente sempre fala que, só para finalizar esse comentário, né, sobre primícias e dízimos, né, no Velho Testamento, o dízimo era 10%. Mas se você calcular no Velho Testamento, porque além do dízimo, assim, eles davam 10% de tudo que eles produziam também,
Mas eles tinham muitas outras ofertas. As primícias mesmo era coisa diferente. As primícias eram uma coisa, dízimo era outra. E depois tinha outras ofertas que eles davam, de 3 em 3 anos tinha assim, depois tinha assim. Então, se você somar tudo que eles davam, é difícil fazer um cálculo exato, mas algumas pessoas já tentaram fazer alguns cálculos, davam uns 30%, 25%, 30% no Velho Testamento que eles davam, né? Agora, a nova aliança, ela deve ser melhor ou pior do que a velha? Né? Então, daí vocês tiram as conclusões de como deve ser a nossa vida. Agora, isso é lei? Isso assim, eu tenho... Não, é por isso que a Bíblia não fala de lei. Por isso, assim, que quando a gente... É válido você pensar em dízimo? É válido. Eu acho que se fica muito assim, eu nem sei quanto que eu dou, eu nem sei quanto que eu devo dar, eu acho que 10% é um bom começo. Acho que é um bom começo, assim, é uma boa referência. Mas nunca pense, primeiro, nunca pense nisso numa lei, que tem que fazer para Deus abençoar, ou que eu estou fazendo isso, então está tudo certo. A Bíblia fala assim, sobre toda a nossa vida pertencer a Deus, e a gente ter a direção de Deus sobre tudo que nós fazemos, tudo que nós gastamos, deve ser debaixo da direção de Deus. Não deve ser uma decisão nossa, deve ser uma decisão de Deus guiando a nossa vida. E a generosidade é algo que Deus mostra claramente que a gente nunca consegue, meu pai gostava de falar assim, a gente nunca consegue ganhar de Deus. Ele queria dizer o seguinte, você dá 30% para Deus, mas Deus não vai corresponder. Não, assim, quanto mais você der para Deus, por exemplo, se você der 30% para Deus, é capaz que Deus vai te dar, não é troca, mas Deus faz isso. Assim, quando a gente fala assim, não é para falar de troca, mas também você não pode deixar de ver na Bíblia que quando uma pessoa dá para Deus, Deus realmente abre as janelas. Existem esses textos na Bíblia, estão sendo super mal utilizados, às vezes, assim, em certos contextos, mas é verdade que quando você dá para Deus, né, você fala assim, puxa, a gente faz com miséria, né? Assim, meu Deus, isso está me custando tanto, mas eu vou te dar esse tanto, assim. Aí Deus derrama, Deus dá muito mais. Então, Deus, meu pai falava sempre assim, Deus sempre consegue ganhar da gente, né? Você dá um tanto, Deus dobra, né? Ele abençoa com mais. Fala assim, Deus, assim não vale, né? Eu dou um tanto, o senhor dá outro tanto, daí eu tenho que dar mais ainda, mas essa vida de doação, essa é a vida da Trindade, né? Esse é o relacionamento da Trindade, um se doando inteiramente, o outro também se doando inteiramente. Então você nunca perde quando você dá para Deus. Isso não significa sempre que você vai ganhar um tanto de volta, né? Como o cara que processou uma igreja, que falou assim, eles me prometeram que eu ia ganhar o dobro de volta e não aconteceu nada do que eles falaram. Agora eu estou processando a igreja e quero ganhar de volta. Não é uma coisa matemática, mas é a vida de doação a Deus sem esperar retorno, né? Sem esperar retorno e sempre aberto para Deus. Ok, então só aproveitando essa situação da história aqui, que a semente, como eu coloquei aqui no esboço, né, a semente que Deus usou para multiplicar aqui em Eliseu foi esse pão das primícias, né? Então é uma coisa bonita, assim, Deus poderia ter, sei lá, feito de outro jeito, não, mas ele fez, esse homem trouxe algo que eu, assim, dentro do contexto, eu tenho certeza que custou caro para ele, foi difícil ele trazer. Ele saiu da cidade dele, foi para uma outra cidade. E outra coisa que eu quero notar aqui é que no tempo de Elias, está tudo errado lá em Israel. Em Jerusalém, às vezes estava certo, às vezes não estava, mas pelo menos em Jerusalém, Jerusalém, eles tinham templo, tinham sacerdotes. Agora aqui em Israel, eles não iam para Jerusalém, né, era para levar as primícias para o sacerdote. Agora eles podiam ter falado assim, nem tem sacerdote, está tudo errado, eu não vou dar dízimo, coisa nenhuma, vou dar primícias, coisa nenhuma. Mas aqui, esse homem, ele fez uma coisa assim, que não era bem assim que foi a lei, né?
que era para levar para o sacerdote, mas estava tudo fora de ordem, ele leva para o homem de Deus. Eu falei assim, olha, não tem o lugar certo, né? Jerusalém, o povo não está indo a Jerusalém, está tudo fora dos conformes, tudo fora das normas de Deus, mas eu vou levar essas primícias. Ele sai da cidade dele, né? Podia falar assim, Deus, se você quer essas primícias, manda alguém aqui buscar, né? Assim, eu tenho que dar as primícias, ainda tenho que viajar para outra cidade para doar. Não, ele sai da cidade dele, né? E lembra que lá tudo é difícil, né? É a pé, não tem telefone, não tem banco para transferir o dinheiro, não tem facilidade nenhuma. Ele sai da cidade dele, leva essas primícias. Eliseu não pega isso para si mesmo, vocês notaram isso? Ele não pega isso para si mesmo, fala assim, puxa, eu vou guardar, isso aqui serve para mim para hoje e mais 3 dias, vou guardar. Não, ele fala com o servo dele, põe isso na mesa para todo mundo. Põe isso na mesa para todo mundo. Mas como? Como vou pôr isso para 100 pessoas? Então, outra situação que sempre aparece, né? O reino de Deus, o sobrenatural, é muito natural para Eliseu, é muito natural. Põe isso, ele não fica perguntando, será como que vai ser? Não, põe isso aí para todo mundo. Agora, quem não está vivendo no sobrenatural, você está louco. Vou colocar 20 pães para 100 pessoas? Não dá. Então, isso, agora vamos para o Novo Testamento, vamos só terminar pensando um pouquinho nos relatos. Na verdade, eu não vou ter tempo também, mas, como eu já falei, Mateus e Marcos contam 2 multiplicações, né? A multiplicação dos 5.000 e depois a multiplicação dos 4.000. A primeira coisa que eu quero observar, vamos olhar aqui, vamos olhar em Marcos. Marcos é um pouquinho mais, ele conta assim de uma forma um pouco mais vívida, assim, né? Marcos é curto, mas às vezes ele coloca alguns detalhes que são bem assim humanos, bem assim você consegue visualizar mais, né? Então em Marcos 6, versículo 30. Deixa aberto aí, eu vou resumir mais ou menos a história, mas você pode ir seguindo a sequência, né? Ele já tinha enviado os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, para curar e tal. Então, no versículo 30 fala que eles voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha acontecido. Aí no versículo 31, que assim, esse versículo é uma descrição que você não encontra nos outros evangelhos, ele coloca esse detalhe. Em Mateus também ele fala que Jesus queria sair e ficar sozinho. E a gente consegue pensar Jesus toda hora, as pessoas pedindo e querendo que ele fizesse alguma coisa. Então, tem um momento, inclusive Mateus, ele coloca no contexto da morte de João Batista, né? Quando João Batista foi decapitado por Herodes, e aí quando Jesus soube, fala que ele quis ficar sozinho. Aqui coloca no contexto assim, os discípulos tinham acabado de voltar, de sair de 2 em 2, e eles estavam muito cansados. Mas seja qual for o motivo, Jesus queria, e aqui ele coloca até os discípulos também, queriam ficar sozinhos, porque aqui no versículo 31, ele fala assim, vamos para um lugar deserto, repousar um pouco. Como eu falei assim, às vezes a gente tem uma imagem de Jesus que não se importava com comer, que não se importava em descansar, mas Jesus, vocês lembram, tem em João 4, da mulher samaritana, fala que Jesus estava cansado, ele nem quis ir lá com os discípulos para buscar comida, que ele estava tão cansado, assim, vai vocês, e eu vou ficar descansando aqui. Mas o descanso nem sempre vem na hora que a gente quer, né? Porque ele falou assim, aí ele completa, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Então estava muito agitado, vamos ficar sozinhos, né? Aí eles entram no barco, atravessam o barco,
algum engraçadinho viu Jesus saindo, contou para os outros, Jesus está indo lá para o outro lado. Quando Jesus desembarca do outro lado, surpresa, uma imensa multidão. Nós vamos ficar sozinhos, nós vamos descansar, vamos tirar um dia para descansar. Uma multidão imensa, no lugar ermo, no lugar que não tinha ninguém, está cheio de gente. Todo mundo correu, chegou antes dele, né? A multidão, versículo 33, viu-os partir, correram para lá e chegaram antes. Então, quando eles chegaram pelo barco, os outros tinham dado a volta, já estavam lá esperando. E aí, então, ele teve compaixão, versículo 34, eram como ovelhas que não têm pastor, né? Qual seria a nossa reação? Ai, mas que povo que não deixa a gente em paz, que povo impertinente, não sabe respeitar o momento de descanso. Tinha muita coisa que poderia ter falado contra, né? E Jesus reage com compaixão, ele está cansado, ele quer um tempo a sós. Jesus valorizava, se ele não tinha tempo durante o dia, ele passava a noite toda, ele tinha que ter o tempo a sós com Deus, mas ele reage com compaixão. Aí, versículo 35, ao declinar a tarde, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. E aí que vem essa frase que é semelhante ao que Eliseu. Eliseu pegou o pão que veio como oferta e falou com o servo: põe a mesa. E Jesus também fala para os discípulos, ele fala assim: Jesus, eles precisam ir embora. Para um pouquinho, né? Deixa o povo ir. E ele fala assim: dai vós o que comer para eles. Dai-lhes vós de comer. E aí que eles falam: o que nós vamos fazer? Então, eu queria só que a gente lembrasse desse ponto. O sobrenatural é natural para Jesus, para quem está vivendo no reino de Deus, deveria ser para nós. O sobrenatural deveria ser natural. Não é todos os momentos, né? Não é para si mesmo, tem todo esse outro lado, mas o sobrenatural deveria ser natural para quem está vivendo no reino de Deus, tem uma necessidade, a multidão está aí, manda embora. Não, manda embora nada, vocês podem dar de comer. E aí vem a reação do servo de Eliseu, né? Como assim? Colocar 20 pães diante de tanta gente assim? É absurdo. E os discípulos também, mesma coisa. Como assim? Como nós vamos dar de comer? Aí eles falam, né, de ter que comprar o pão, ou de ter pouquinhos ali. Então, assim, a mente natural não consegue encarar o sobrenatural. A gente não, para nós, assim, é absurdo. Não dá para fazer assim. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ver. O sobrenatural deveria ser natural, mas para a mente nossa é muito contrário, é muito absurdo e a gente precisa aprender a lidar com isso, ok? Agora, o outro ponto que eu queria ver é o seguinte. Agora aqui eu preciso comparar os dois lugares. Primeiro eu vou mostrar para vocês em Mateus 16, depois a gente vai voltar para Marcos 8. Se vocês quiserem guardar assim, para achar mais fácil, né? Marcos 8, nós vamos voltar, mas antes nós vamos ver em Mateus 16. Então, de acordo com Mateus e Marcos, houve essa primeira multiplicação para 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Fazem o cálculo que podia ser 10.000, 15.000, se contar mulheres e crianças, né? Que seria muito mais. Tem gente que faz o cálculo, assim, para cada homem tem 3 ou 4 pessoas a mais, né? Assim, entre esposa e filhos, né? Mas talvez nem todos estavam lá. Enfim, a gente não tem noção de quantas pessoas, mas era muita gente. Então, teve a multiplicação para 5.000, depois teve a multiplicação para 4.000. Em Mateus, a primeira é no capítulo 14,
e a segunda é no capítulo 15. Aí chega no capítulo 16 e é o seguinte, versículo 5, 16, 5. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Jesus está junto com eles. E os discípulos, né, que eram os responsáveis por esses detalhes práticos da vida, eles tinham esquecido de levar pão. Em Marcos parece que ele fala assim que eles tinham um pãozinho, só um pãozinho. Aí Jesus começa falando que Jesus está agitado com o diálogo que ele acabou de ter com os fariseus, pedindo sinal e coisa assim. Aí Jesus fala assim, gente, vocês precisam tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí os discípulos falam assim, epa, é porque a gente não levou pão. Aí Jesus percebendo isso no versículo 8, Jesus percebendo isso diz, homens de pequena fé. Agora presta atenção, nas duas multiplicações, que as duas vezes, a gente não está tendo um tema, mas vocês conhecem bem a história. Teve a primeira multiplicação de 5.000 e que não tinha pão, não tinha dinheiro e tal. E Jesus fala assim, traz o pão aqui e ele multiplica. Quando ele vai multiplicar para os 4.000, a história fica assim, parece que nem aconteceu a primeira. Parece que nem aconteceu a primeira. Porque eles podiam ter pelo menos falado assim, Jesus, você vai fazer de novo? Você vai fazer de novo? Vamos, de novo, de novo. Não, nem assim. Eles nem, parece que nem lembram. Aí tem que acontecer tudo de novo. Não, mas tem uns pãezinhos aqui, tem uns peixinhos, né? Vocês podem dar, tal. Repete tudo de novo. Agora vem, então, na verdade, esse aqui seria quase assim, na sequência, a terceira vez que aparece uma situação em que eles não têm pão. Então, Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Né? Aí eles entram em si, né? Assim, porque a gente não levou pão, o que nós vamos fazer? E Jesus fala assim, homens de pequena fé. Por que discutis entre vós sobre o não terdes trazido pão? Eu quero que vocês percebam que para Jesus isso é natural. Se não tem pão, ele vai multiplicar. Não precisa, essa é a naturalidade. E agora ele fala, homens de pequena fé, porque das primeiras duas vezes, ele não repreende lá. Ele não repreende. Ele fala, ó, né, é assim, assim, e faz. Mas aqui ele fala, homens de pequena fé, vocês não entenderam ainda? Não, versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão? Nessa hora, ele não fala de multiplicar o pão, mas ele está querendo dizer assim, se for problema de pão, Deus multiplica, é natural, não tem problema, não tem ansiedade. É isso que ele falou no Sermão do Monte. Não precisa se preocupar com o que vocês vão comer, isso Deus providencia, esse não é o problema. A provisão não é problema para Deus. E ele agora, aqui, então a comparação é a seguinte, em Mateus ele os chama de homens de pequena fé. Então se vocês guardaram o lugar, o texto paralelo em Marcos 8 diz o seguinte, versículo 17, 8, 17. Jesus, né, é a mesma história, eles estão arrazoando entre si, dizendo porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou, por que arrazoais sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Aqui Jesus não chama de homens de pequena fé. O que ele fala que eles têm aqui? O que está no versículo 17? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Tendes o coração endurecido?
Então, aqui a gente consegue entender que o não ter fé é ligado a ter um coração endurecido. Porque ele está dizendo assim, gente, é a terceira vez, não é possível que vocês não entenderam. Aí ele vai fazer a pergunta, vocês tendo olhos não vedes, ouvidos não ouvis, não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam 7. Ele lhes disse, não entendeis ainda? Não entendeis ainda? O que era para eles entenderem? Né, depois fala assim, depois caiu a ficha que ele estava falando sobre a doutrina dos fariseus e saduceus, mas nessa hora não era a dureza do coração, não era não entender do fermento dos fariseus e saduceus. A dureza do coração é eles ficar perguntando por que a gente não levou pão, ele tá nos dando uma bronca porque a gente não levou pão. E ele está dizendo, isso é natural. Vocês não entenderam, vocês não têm coração, vocês não viram o que Deus já fez uma vez, 2 vezes, vocês não têm coração para entender? O reino de Deus é natural, isso não é problema para Deus. E onde a gente fica nessa história? Então, é uma situação que é um desafio para nós, né? Como a gente realmente entender os caminhos de Deus, né? Como a gente entender esse reino, como a gente poder encarar o sobrenatural com essa naturalidade que Jesus está falando, né? Então, agora, eu tenho uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para Deus que eu não consegui achar, nós não temos mais tempo e também não tem resposta, então eu vou mandar vocês para casa hoje com uma pergunta, né? Tragam para mim na próxima aula. A pergunta é a seguinte, Deus, no sobrenatural, Deus costuma ser muito econômico. Eu vou dar alguns exemplos. Quando veio no deserto o maná, vocês lembram o que Deus falava sobre isso? Só pegue o necessário. Não é para pegar nada sobrando, ok? Era muito forte isso, ele enfatiza muito isso. E quem desobedeceu, encheu de bicho e tal, né? Outro exemplo, assim, a mulher com o azeite. Ela tomou emprestado várias vasilhas e ela foi enchendo. O que aconteceu quando você traz mais um? Não, mãe, não tem mais nenhum. Aí parou, né? Quando os filhos de Israel, voltando para o maná, quando os filhos de Israel saíram do deserto e entraram na terra prometida, em Josué fala assim, maná cessou, não tem mais. Então, Deus, ele faz o sobrenatural, mas ele não fica desperdiçando. Ele não fica desperdiçando. Agora, na história de Eliseu, que nós estamos vendo aqui, como é que foi a história mesmo? Vieram 20 pães, tinha 100 pessoas, o servo duvidou, mas Eliseu falou, assim diz o Senhor, todo mundo vai comer e vai sobrar. Jesus multiplicou 2 vezes, a primeira vez sobraram 12 cestos e a segunda vez sobraram 7. E ainda no Evangelho de João, quando fala sobre isso, ainda fala assim, ajuntai os pedaços para que nada se perca. Né? Ele ainda fala assim, não, então continua a ideia de que Deus não desperdiça. Mas a minha pergunta é, por quê? Por que todo mundo não comeu, se encheu, se satisfez e não sobrou nada? Não, em todos esses exemplos, o exemplo de Eliseu no Velho Testamento e as 2 multiplicações no Novo Testamento, tinha sobra. É porque Deus quis mostrar que era abundância. Mas, inclusive, quando Jesus faz essa pergunta aqui em Marcos, vocês lembram? Ele enfatiza a sobra. Vocês notaram aqui? Ele enfatiza a sobra. Vocês lembram quanto que sobrou? Quantos cestos vocês já juntaram? 12. E quando teve 4.000 pessoas, quanto que vocês recolheram a mais, né?
Então, eu só posso dizer assim, isso é para mostrar que realmente, assim, para não ficar uma dúvida, para não ficar assim, sei lá, que era sobrenatural, eu não sei, mas deve ter algum significado, alguma coisa importante. Então, orem junto comigo, se Deus quiser mostrar alguma coisa a mais, assim, eu penso que deve ter algo muito precioso nisso, né? Algo muito importante. Agora, ao mesmo tempo, o Evangelho de João, ele enfatiza, né, a história da multiplicação, que começa no capítulo 6 de João, ele enfatiza que não é para correr atrás do pão material, né? E então o povo, depois da multiplicação, o povo correu atrás de Jesus e falou assim: vocês não estão vindo atrás do pão verdadeiro, vocês estão vindo atrás do pão que perece. Então ele também mostra a importância assim, de não colocar o foco na provisão material. É importante, mas não é para colocar isso como centro, que o verdadeiro pão que desce do céu, Jesus disse, é o pão do corpo dele. Bom, está aí o nosso desafio, né, para a gente entender mais sobre isso e mesmo essa questão de como nós podemos crer no Senhor para que isso se torne algo natural. Esse é o nosso, na verdade, eu creio que esse é o verdadeiro desafio dessa história, dessa parte da vida de Eliseu. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, nossa geração, essa época em que nós vivemos, ó Deus, na verdade é uma época que se fala muito do sobrenatural, tem milagres, tem havido milagres, muitas coisas que o Senhor tem feito desde várias décadas atrás, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem feito dado muitas demonstrações do poder do Teu reino. Mas ao mesmo tempo nós não temos entendido muito bem como viver nesse nível natural. Nós não temos entendido como nós podemos, de fato, viver na Tua presença e ver o Teu reino se manifestando em situações do dia a dia, em situações que todos nós enfrentamos, em que nós poderíamos ser instrumentos do Teu reino, testemunhas do Teu reino. Nós não temos sido, Senhor. E queremos ver isso acontecendo, não para trazer glória aos homens, mas para trazer glória ao Senhor. E para trazer o anúncio de que Teu reino em plenitude em breve virá. Senhor, restaura isso, Senhor, restaura em toda a Tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.